Senhor presidente, deputado Nivaldo Molim, senhores deputados, ainda presentes na sessão, você que nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras aqui da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, quero abordar dois temas muito diferentes. Em primeiro lugar, mas eu concedo preliminarmente uma parte preventiva ao deputado Conde Bittencourt, que havia pedido agora há pouco. Por favor, deputado. Excelência, agradeço a gentileza. Apenas, bom, Vossa Excelência na tribuna, porque é colega de comissão de educação. Mas para justificar, infelizmente, o deputado Serafim não está em plenário, mas justificando ontem uma intervenção dele, e na semana passada também, cobrando da comissão de educação, que fazemos parte, uma audiência para tratarmos do projeto de lei de autoria dele, que diz respeito à eleição direta do presidente da FATEC, da nossa Fundação de Escolas Técnicas no Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto, quando veio à pauta em plenário, pediu de urgência, eu aqui me manifestei, não sei, acho que a Excelência estava em plenário, manifestei falando que o projeto de profundidade mudava muito essa concepção da gestão da rede de formação profissional, nada discutia o pleito da escolha democrática, mas precisava ter um amadurecimento da comissão, um amadurecimento desta casa. Eu não conheço um Estado que tenha um processo de escolha direta para o presidente da fundação que mantém as redes de formação profissional. Não conheço. Universidade, sim. O processo de consulta direta nas unidades escolares também, a própria FATEC o tem. Agora, eu fiz uma consulta, Vossa Excelência mesmo recebeu a minha consulta lá. Sim. Não vamos fazer uma audiência sem ter o quórum mínimo para aprofundarmos o debate e colhermos as impressões de cada deputado. Então, estou apenas justificando, todo respeito ao deputado Serafini, sei que é uma pauta do seu projeto eleitoral, mas a Comissão de Educação, que talvez seja a que mais se reúne nesta casa, Comissão de Educação que atende todos os pleitos dos seus membros quando encaminham assuntos para nos reunirmos em torno e debatermos. Eu consultei os colegas e a maioria não, quase a totalidade, o próprio deputado Serafini só poderia um dia. Então não é um momento pertinente, todo mundo envolvido numa agenda intensa, cumprindo aqui o parlamento e o processo de reeleição. Quero que Vossa Excelência compreenda, e estou aqui então, está aqui o deputado Serafini, justificando o porquê, né, de não termos feito uma audiência para uma matéria com essa envergadura nesse período do processo eleitoral. Apenas justificando. E o próprio deputado autor, né, solicitou vários temas que foram tratados na comissão. Aliás, todos os temas foram devidamente tratados na comissão. Muito obrigado, desculpe se apartei fora do seu tema. Imagina. Bom, deputado Flávio Serafini, espero que meu tempo seja descontado apenas isso. Mas o tema é importante. O tema é importante. Acho que esse projeto da FATEC, ele é um projeto que eu apresentei há mais de um ano. E no ano passado, ainda, em 2017, na audiência pública em que foram debatidos os problemas da FATEC, esse tema da eleição direta para presidente entrou em discussão. Está registrado, a gente tem isso. E já naquela ocasião eu fiz uma solicitação de que a gente fizesse uma audiência pública. O tempo passou, a gente não realizou, virou o ano. No início desse ano, o próprio movimento fez uma pressão, veio cobrando movimento da própria comunidade acadêmica para que o projeto caminhasse. Eu pedi inclusão em pauta e a gente fez então um encaminhamento de que houvesse uma audiência pública. O deputado André Siciliano, na arrumação da pauta, incluiu esse projeto antes que houvesse audiência pública. Coincidiu com a agenda do deputado Conde Bittencourt em Campos dos Goitacazes. Eu telefonei para o deputado antes para saber se poderia, já que já estava em pauta, deixar passar em primeira votação para a gente fazer o debate mais aprofundado entre a primeira e a segunda. Por isso eu permiti que o projeto continuasse em pauta. E no dia seguinte fui surpreendido por alguns deputados que tinham conversado com o deputado Conte, que havia solicitado que o projeto só fosse votado em primeira discussão após a audiência pública, como havia sido combinado anteriormente. Ali, todos nós no plenário, inclusive com as galerias cheias, tivemos uma sensibilidade de sair com o entendimento de que realizaríamos uma audiência pública, de que buscaríamos o deputado Conde Bittencourt para que essa audiência pública fosse realizada na semana seguinte ou na outra.
Eu cheguei a conversar com o deputado Conte Bittencourt em plenário. Ele me disse que naquelas 2 semanas não poderia, mas que marcaria para a semana seguinte. Na semana seguinte, que é essa semana que passou, houve uma consulta do gabinete do deputado Conte Bittencourt para as datas. Aí foram oferecidas 2 datas. Das 2 datas, a gente escolheu uma, dia 26 ou dia 3. Né? A gente acha que tem que acontecer, e não é porque isso faz parte de projeto eleitoral. É porque a gente faz uma avaliação de que o momento político que a gente vive hoje no Estado, onde temos um governo que se enfraqueceu e perdeu o controle sobre a sua base parlamentar, contraditoriamente, é um momento propício para que a gente faça debates que são estratégicos para o Estado, mas que muitas vezes se contrapõem a interesses do governo de plantão. Quando a gente pensa na eleição direta para a presidência da FAETEC, na reforma dos conselhos superiores da FAETEC para que haja maior participação da comunidade acadêmica, o que a gente quer é ampliar o peso institucional da comunidade da FAETEC. A gente vê que a crise que a FAETEC enfrentou foi muitíssimo agravada pelo fato dela ter sofrido um processo de expansão completamente inconsequente, motivado, inclusive, por interesses eleitorais para agradar um prefeito, para agradar um político de tal região, e a gente não quer que a FAETEC passe mais por isso. A gente quer que a FAETEC, obviamente, como toda instituição pública, possa ser influenciada pelos governos eleitos, mas que tenha um planejamento institucional sólido, com um grau de autonomia respeitável, democraticamente estabelecido. Então, o projeto eleitoral que a gente tem para a FAETEC é o de eleições diretas para presidente. Esse é um projeto que já tem mais de 1 ano tramitando nessa casa, e quem trouxe a pauta, inclusive esse ano, foi a própria comunidade. Então, o apelo que eu reitero é que a gente marque a audiência pública. É que a gente marque a audiência pública para que a gente tenha um cronograma para que isso aconteça. Porque esse mês foi passando, esse debate veio lá no início, na semana anterior ao próprio início do processo eleitoral. A gente já tem quase 40 dias de processo eleitoral. Aí daqui a 10 dias começa o segundo turno, aí vai ser depois do segundo turno, quando já tem um outro governo eleito, deputados não reeleitos, e a gente não sabe nem como é que vai ser o funcionamento da casa. Eu não sei se eu vou estar aqui no próximo mandato. O que eu quero é que a gente consiga concluir os nossos mandatos com uma agenda o mais positiva possível para a educação pública do Estado do Rio de Janeiro. Foi para isso que eu cheguei aqui, e é esse o trabalho que eu tenho feito. Enquanto eu for parlamentar, não vou parar as minhas atividades parlamentares em decorrência do processo eleitoral. Estou aqui todos os dias, votando, discutindo, emendando, e o que eu gostaria, e o que eu cobrei, e reitero essa cobrança, é que a gente consiga não paralisar essa discussão, porque o que combinamos entre a gente foi que concluiríamos, ou pelo menos venceríamos a etapa da audiência pública já há algumas semanas. Não vencemos. Espero que a gente consiga estabelecer esse calendário para que a gente tenha, de fato, uma posição construída nessa casa sobre o processo de democratização da FAETEC. Bem, nós estamos tomando o tempo de Vossa Excelência, com certeza o presidente vai lhe conceder o dobro ou o triplo do tempo. Mas é um tema, era que o deputado Serafini sabe perfeitamente bem, está no seu primeiro mandato, da responsabilidade que essa Comissão de Educação e do bom conceito que goza no ambiente educacional do Rio de Janeiro. Você tem uma comissão que discute a questão da democratização, do fortalecimento, da defesa da educação pública no Rio de Janeiro. Essa comissão tem nome, a Comissão Permanente de Educação, e Vossas Excelências fazem parte. E o conjunto da sociedade fluminense sabe muito bem disso. Então, essa questão não cabe na Comissão de Educação. Agora, cabe o bom senso de quem preside. Eu tenho uma questão de bom senso que permeia os meus mandatos aqui há muito tempo. Eu não vejo momento para determinada matéria com a envergadura dessa, ambiente, para que a gente aprofunde com serenidade devida, com equilíbrio devido, uma decisão. Como falei, não conheço um modelo igual em outro estado. Não conheço meninos de 12 anos escolhendo presidente de rede de formação técnica e definindo políticas, quem vai definir, escolher e representar essas políticas. É um debate que a gente precisa aprofundar. Não é um debate como vencemos depois de muitos anos, a questão da consulta para eleição de diretores, hoje alcançando a FAETEC, que antes era uma consulta
por determinação da presidência, hoje é uma consulta por determinação de lei. Então, essa comissão sinaliza nessa direção. Agora, esse é um tema, deputado Serafini, que precisa de um amadurecimento que, como falei aqui no dia, sem preocupação com as galerias. Não são as galerias que vão nortear aqui a nossa pauta. Vamos ouvir a sociedade, ouvir as representações, mas entendo que, pela importância do tema, nós não podemos tratá-lo dessa forma, aceleradamente, em função de uma fragilidade de um governo que está encerrando agora no dia 31 de janeiro. Então, o meu respeito ao pleito de Vossa Excelência, como a qualquer pleito, Vossa Excelência sabe como eu conduzo a presidência a presidência da Comissão de Educação, a isenção que conduzo. Vamos tratar dessa matéria, mas todos os colegas, me senti na obrigação, pela importância do tema, de consultar a todos os colegas. Quase todos apontaram impossibilidade de agenda para debater nesse momento um tema de tamanha envergadura. Mas fica aqui o compromisso. O tema vai ser se o projeto será aprovado ou não, como está na sua origem apresentada, caberá ao plenário, caberá aqui às bancadas. Mas acho que é oportuno, então logo a gente passe, estamos falando aí de alguns dias, nós aprofundarmos o debate sobre esse seu pleito. Só deixar claro que a comissão não está se furtando a aprofundar esse debate. Mais uma vez, desculpe, deputado Waldeck, muito obrigado. Deputado Waldeck, desculpa a insistência, mas acho que a gente poderia aqui tentar chegar a um entendimento. Eu, na verdade, reconheço a minha insistência em que a gente realiza essa audiência pública, porque eu tinha essa expectativa desde o início do mês passado. E diferentes razões foram prorrogando a política de cotas, o início do processo eleitoral, e a prática é que não fui eu que estabeleci essa coincidência de calendários entre a necessidade dessa audiência pública e a proximidade do processo eleitoral. Foi a nossa dificuldade em agendar essa audiência pública há 40, 50 dias atrás, quando esse debate voltou à tona mais uma vez, trazido pela própria mobilização da comunidade escolar. Então, de minha parte, eu não tenho dúvida que de Vossa Excelência também, porque conversamos muito sobre isso muitas vezes, se a gente conseguisse sair daqui com o entendimento de uma data, mesmo que posterior à eleição, ao primeiro turno eleitoral, acho que seria extremamente satisfatório, porque mesmo que tenhamos o segundo turno no estado do Rio de Janeiro, e o próprio deputado Conte Bittencourt pode estar nesse segundo turno, a pressão por aquela agenda eleitoral tão cotidiana dá uma diminuída e a gente poderia dar continuidade aos debates, porque senão a gente fica com uma das comissões que mais funciona na casa, se não for talvez a que funcione com mais regularidade, com seus trabalhos praticamente paralisados por 2 meses em decorrência do processo eleitoral. Então, eu insisto de que acho que a gente pode tirar essa tensão do meio do salão, digamos assim, se a gente consegue chegar ao entendimento de uma data. Pode ser a primeira quarta-feira pós-eleição, pode ser a segunda quarta-feira pós-eleição, mas eu faço esse apelo a Vossa Excelência e ao deputado Conte Bittencourt para que a gente busque esse entendimento, para que a gente tenha um cronograma de discussão. E se não chegarmos a um entendimento na audiência pública, o projeto ainda vai ter que ser submetido a uma primeira votação e vamos ter que buscar mais entendimentos, porque a gente sabe que esse é um projeto que, pela sua natureza, é um projeto que demanda entendimento. Então, o que eu insisto, o que eu busco é que a gente consiga estabelecer o diálogo o mais rápido possível, porque é isso que a comunidade da FAETEC tem demandado, tem procurado, e é isso que a gente tem tentado canalizar desde o momento que apresentou esse projeto. Que a gente marque uma data e consiga estabelecer pelo menos um primeiro diálogo ao redor dessas questões que são levantadas rapidamente no plenário, mas que numa audiência pública a gente vai poder aprofundar, inclusive já trazendo experiências de outros estados, além, obviamente, das experiências das escolas federais que todos nós aqui já conhecemos. Então, fica essa nossa mais uma nova insistência para que, se a gente não pode marcar para agora, antes do processo eleitoral, mas para que antes do processo eleitoral a gente já estabeleça esse calendário. Com a palavra, deputado Waldeck Carneiro. Bem, senhor presidente, acabamos tendo esse momento, digamos, de apartes prévios à minha intervenção,
mas são meus colegas da Comissão de Educação e é um tema que eu também acompanho. E sobre esse tema, deputados Conte e Flávio Serafini e deputado Luiz Paulo, eu percebo que há uma discussão avançada por parte de segmentos da comunidade acadêmica da FAETEC, não apenas em relação à eleição de seu dirigente, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio, por favor. Não, porque na verdade, era impossível não começar por aí, mas eu estava dizendo aqui que segmentos da comunidade acadêmica da FAETEC têm avançado muito num debate que me parece muito promissor, deve merecer o máximo de atenção, inclusive quando da realização da nossa audiência, que é um debate que vai além da eleição do dirigente. É um debate que vai além da recomposição dos conselhos superiores da FAETEC para a participação dos diferentes segmentos daquela comunidade acadêmica. Mas é um debate que fala sobre a possibilidade de debater, de discutirmos, de refletirmos, deputado Luiz Paulo, sobre a mudança do perfil institucional da FAETEC, assemelhando-a ao funcionamento da rede de educação profissional científica e tecnológica, que é organizada a partir de institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Esse debate parece apontar para a transformação da FAETEC em algo que seria um Instituto Estadual Tecnológico. Enfim, é um debate que vai para além da escolha do dirigente, matéria que tem o meu voto, vai para além da recomposição do Conselho Superior, para que conte com a representação dos diferentes segmentos da FAETEC, matéria que tem o meu voto, mas eu acho que esse projeto, Flávio, é muito oportuno, que provoca na Assembleia Legislativa um debate sobre o próprio desenho institucional da FAETEC, que concepção, qual o projeto estratégico que o Rio de Janeiro vai querer ter nessa área tão sensível, que é a formação de quadros em nível técnico, pela rede estadual, e até a formação de quadros em nível tecnológico, também no âmbito da rede estadual. Então, eu acho que a nossa audiência, eu queria, fazendo um pouco o debate com vocês, com vossas excelências, perdão, é que a nossa audiência possa ir para além desse ponto, não é? Que ela possa tratar de algo mais complexo, que envolve a eleição do dirigente, porque a eleição do dirigente e a recomposição do Conselho Superior da FAETEC apontam para o princípio da autonomia aplicada também à FAETEC. Nós fizemos um exercício aqui, inicialmente o deputado Luiz Paulo, o deputado Conte e eu mesmo, depois outros aderiram a esse exercício, que foi na questão dos duodécimos. Conte se lembra, originalmente não estava o ESO, não é? Porque o ESO, a rigor, não é uma universidade, é um centro universitário. Mas fomos pesquisando e fomos constatando que havia várias possibilidades na própria legislação brasileira que estendiam as prerrogativas da autonomia universitária a determinadas instituições, mesmo que elas não tenham caráter universitário. Enfim, acho que é um bom debate que a gente precisa fazer. Eu queria aqui me manifestar nesse sentido. Mas eu quero também, deputado Nivaldo Molin, fazer menção a dois temas. Aí são os dois temas que eu quero aqui desenvolver. Um primeiro tema tem a ver com a data de hoje, 26 de setembro. Eu não quero deixar de mencionar esta data importante na discussão sobre a inclusão da pessoa com deficiência e especialmente a inclusão da pessoa surda. Hoje é o Dia Nacional do Surdo, né? E essa data, 26 de setembro, foi, digamos, estabelecida em função da data de criação, da data de fundação do Imperial Instituto Nacional de Educação de Surdos, que não nasceu com esse nome, que já tem mais de 160 anos de existência, funciona aqui no Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras, conhecido pela sigla INES, e o INES é para nós uma referência absolutamente incontornável quando se trata de pesquisa sobre a questão da educação para a pessoa surda, formação de professores para lidar com alunos surdos, ou seja, para lidar com a questão da surdez. É um centro de referência para pesquisas relacionadas à inclusão da pessoa surda, não apenas no campo da educação, mas no mundo do trabalho, na sociedade em geral. Então eu quero ressaltar aqui a importância desta data, quero ressaltar a importância de termos avançado no Brasil, uma das principais conquistas recentes da comunidade surda, que é o fato de termos garantido a língua brasileira de sinais, a Libras, como uma língua oficial do Brasil,
não é? Estabelecida por lei e regulamentada por decreto federal. Ao mesmo tempo, lembrar que o nosso mandato tem esforços no sentido de fortalecer e valorizar a cidadania da pessoa surda, como projeto que nós apresentamos para garantir o atendimento das pessoas surdas nas repartições públicas estaduais, com atendimento mediado com interpretação de Libras, com a presença de intérpretes de Libras, enfim, de maneira que eu quero aqui mencionar esta data, quero fazer menção de maneira respeitosa, saudar aqui desta tribuna o atual diretor-geral do INES, o psicólogo Marcelo Cavalcante. Quero saudar muito especialmente uma pesquisadora que para mim é uma referência da educação de surdos, na história da educação de surdos no Rio de Janeiro e no Brasil, que é a professora Solange Rocha, também do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E se Vossa Excelência me permitir fazer uma saudação que é pessoal à minha esposa, professora Irla Ribeiro, que é professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos, do Departamento de Ensino Superior, há mais de 10 anos, coordenou por mais de 5 anos o curso de Pedagogia do INES, que é a primeira experiência de curso de Pedagogia bilíngue no Brasil, ou seja, é um curso de Pedagogia onde estudam alunos surdos e alunos ouvintes. Portanto, quero fazer a menção a essas pessoas, esses trabalhadores, esses profissionais do INES, que têm uma trajetória, têm uma história, têm uma relação, enfim, de compromisso com a luta pela emancipação, pela valorização, pela inclusão, pela cidadania, pela afirmação dos direitos da pessoa surda, nesta data que é o Dia Nacional do Surdo. Quero também, da pessoa surda, quero também lembrar os esforços feitos nas escolas públicas, das redes municipais. Saúdo especialmente a minha querida rede municipal de educação de Niterói, mas todas as redes municipais, a rede estadual, que tem professores e professoras fazendo um esforço importante para garantir a inclusão dos alunos surdos desde o início do seu processo de escolarização. Enfim, então uma menção muito especial assim, a cidadania surda, a luta das pessoas surdas no Rio de Janeiro por seus direitos, para sair da invisibilidade e para afirmar a sua cidadania plena no Rio de Janeiro e no Brasil. Segundo tema que quero aqui abordar, e esse de caráter um pouco mais complexo e grave. Eu vi ali fora, ele estava, enfim, se reunindo, enfim, conversando com uma pessoa, o deputado Flávio Bolsonaro. Enfim, por que faço menção ao deputado Flávio Bolsonaro, que é candidato ao Senado aqui pelo Rio de Janeiro? Não vou falar do deputado Flávio Bolsonaro, nem especificamente sobre seu pai, que disputa a eleição para presidente da República, mas quero falar de uma preocupação. E essa preocupação, hoje, me foi suscitada por uma publicação nas redes sociais. Eu tenho mantido essa preocupação há algum tempo. Há um movimento em construção, que é parte da luta política, que tem sido identificado pela hashtag Ele Não, que é um movimento liderado por vários segmentos de mulheres, e que se opõe politicamente, ideologicamente, né, ao candidato a presidente da República, deputado pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Hoje, nas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro fez uma publicação no Instagram de uma pessoa aparentemente morta, torturada com um saco na cabeça, sangrando, enfim, e sobre o peito desta pessoa, que consta na publicação nas redes sociais, está a hashtag Ele Não. O que eu quero aqui destacar? A preocupação central que quero aqui destacar desta tribuna. O Brasil, no último período, vem assistindo, vem conhecendo um aumento vertiginoso e, a meu ver, preocupante e temerário de uma forma de pensamento que se baseia no ódio, que se baseia na intolerância, que tem uma matriz fascista e que emite posições
que revelam preconceito contra pobres, contra negros, contra mulheres, contra a comunidade LGBT. Nós estamos no estado do Rio de Janeiro. Esse estado, deputado Conte Bittencourt, é tido e havido como um estado de vanguarda. Deputado Luiz Paulo e Vossa Excelência sabem que na minha trajetória eu tive a oportunidade, e até o privilégio, eu diria, de conseguir uma bolsa de estudos e passar uma temporada estudando, deputado Divaldo, fora do Brasil, fazendo doutoramento na França. E percebi várias coisas. Uma das coisas foi que quando franceses e outros povos da Europa faziam menção ao Brasil, o que eles sabiam sobre o Brasil, o pouco que eles sabiam sobre o Brasil, tinha a ver com o Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro é uma espécie de porta de entrada do Brasil. Pois bem, nesse estado, tido e havido como um estado de vanguarda, toda semana, a gente tem informação de um caso de um templo religioso de matriz africana que foi invadido, que foi vilipendiado, que foi ultrajado. Ora, gente, isso não é normal. Se fosse com uma igreja católica, seria igualmente gravíssimo. Se fosse com um templo neopentecostal, seria igualmente gravíssimo. Se fosse com uma sinagoga judaica, seria igualmente gravíssimo. Mas só acontece com o terreiro de Umbanda e de Candomblé. Isso não é coincidência. Isso nem é coincidência, nem pode ser visto com naturalidade. Há poucos meses, um estudante nosso, deputado Nivaldo, saindo da Universidade Federal Fluminense, do campus do Graguatá, à noite, e caminhando até as barcas para pegar o transporte de volta para casa, é um percurso que é coberto em 10 minutos, a pé. Esse estudante levou uma surra. Ele apanhou na rua. Ele não se envolveu em nenhuma confusão. Ele não provocou ninguém. Ele apanhou na rua porque ele é homossexual. Ou seja, pessoas estão se sentindo no direito de julgar e punir outras pessoas por sua confissão religiosa, por sua crença, por sua fé, por sua origem étnico-racial, por sua orientação sexual. Isso tem um nome. Isso é fascismo. Isso tem um nome. Na história do pensamento humano, e na história recente do pensamento humano, porque são ainda muito recentes, historicamente falando, as experiências que o mundo conheceu. E também sabemos quais são os legados dessas experiências. Aqui me refiro, por exemplo, à Alemanha de Hitler, à Itália de Mussolini, Portugal de Salazar, à Espanha de Franco, o Chile de Pinochet. Nós sabemos qual é o legado histórico dessas experiências totalitárias para os seus respectivos povos, para a humanidade como um todo. Ora, há quem acredite e afirme que o estupro parece ser agora uma questão de mérito. Há mulheres que merecem ser estupradas e há mulheres que não merecem ser estupradas. Ou seja, é uma espécie de meritocracia do estupro. Estou ressaltando esses aspectos para falar do que é essencial da minha preocupação: o avanço temerário do pensamento fascista do Brasil. Isso não tem a ver com a luta partidária. Isso não tem a ver exclusivamente, ou sequer principalmente, com o processo eleitoral. Isso tem a ver com o processo civilizatório. Que civilização nós queremos ser? Qual nós queremos que seja o legado das nossas atuais gerações para o futuro no Brasil? O Brasil não tem a cara do fascismo. O Brasil não tem a cara desses regimes totalitários. Esse é um país multicultural. Esse é um país da acolhida.
É um país da criatividade, da roda de rima, da roda de samba, da roda de choro. Essa é a nossa cara. Então me preocupa muito, e sobretudo que agentes públicos, qualquer pessoa, qualquer cidadão, mas sobretudo que agentes públicos possam, de forma direta ou indireta, incentivar, estimular, fomentar esse tipo de pensamento. Eu considero, e é a minha opinião, não é necessariamente a verdade sobre os fatos, é a minha opinião, e eu quero exprimi-la aqui dessa tribuna. Eu acho que quem tem tribuna tem que falar, quem tem direito de voto tem que votar, quem tem posição para assumir tem que assumi-la publicamente. Eu quero classificar como de péssimo gosto essa postagem feita nas redes sociais pelo vereador Carlos Bolsonaro, vereador aqui da capital, e quero, sobretudo, para além dessa postagem, manifestar minha posição e a minha luta permanente, onde quer que seja. Eu, muitas vezes, nos debates que temos feito, nos comícios domésticos, nas rodadas de conversa, que são programas comuns durante a campanha eleitoral. Bom, durante o nosso mandato é comum o tempo todo, que a gente faz isso ao longo do mandato todo. Mas, às vezes, eu saio até da discussão da eleição para aprofundar esse tema, para provocar as pessoas com esse tema, com essa reflexão. Porque, pelo menos, essa reflexão tem que estar em evidência entre nós. Mesmo que haja aqueles e aquelas que se contraponham a essa posição que estou assumindo aqui publicamente, mas que esse debate tem que estar evidenciado. O Brasil não pode caminhar na direção do obscurantismo, o Brasil não pode caminhar numa direção em que o preconceito e a discriminação sejam as matrizes das relações sociais, no tocante à condição socioeconômica, no tocante à origem étnico-racial, no tocante à orientação sexual, no tocante à crença, à fé, à confissão religiosa. Por isso eu quero aqui me manifestar de maneira muito clara, objetiva, em relação a esses temas, e queria agradecer a Vossa Excelência pela paciência em relação ao tempo, mas afinal de contas fui aparteado preventivamente do início, era justo que tivesse um pouco mais de tempo nessa tribuna na tarde de hoje. Muito obrigado.